O mundo em alerta. Imaginem se despertar-se y descobrir que dos de los maiores adversários de Estados Unidos acabam de firmar um pacto sem precedentes. Vladimir Putin y Kim Jong deram um passo inesperado a hora Washington está em alerta máxima. Donald Trump, sempre confiado, a hora se encontra acorralado. La pergunta que sigue sem resposta, que será de Estados Unidos ante esta nova aliança peligrosa? O clima de tensão global o pânico em EU. O mundo se despierta com uma notícia que sacude los cimientos de la geopolítica mundial. Rússia y Coreia do Norte firmado um pacto que nadie viu venir. Uma aliança estratégica que poderia cambiar para sempre o equilíbrio de poder em o planeta. Em Washington, las alarmas estão encendidas. Las reuniões de emergência se multiplicam. Los teléfonos rojos no dijan de sonar as agências de inteligência trabalham sem descanso tratando de decifrar las verdadeiras intenções de Putin y Kim Jong. Pero que significa realmente este pacto? É esse só uma jogada política para desafiar ao Ocidente? Ou estamos ante o início de uma nova era de conflitos? Em La Casa Blanca, o ambiente é tenso. Los informes legam um tras outro, cada um mais preocupante que o anterior. Alguns analistas adviertem que este acordo poderia reforçar a capacidade militar de Coreia do Norte, permitindo-lhe desarrolar armas aún mais sofisticadas. Outros temem que Rússia está buscando aliados para desafiar a hegemonia de Estados Unidos em o cenário internacional. O presidente Donald Trump, conhecido por sua postura firme ante los enemigos de sua nação, parece inquieto. Aunque no lo demuestre em público, seus assessores mais cercanos sabem que se enfrenta a uma de las decisões mais difíceis de seu mandato. Cada palavra, cada ação, poderia ser interpretada como uma provocação ou uma sinal de debilidade. Mientras tanto, em las calles de Estados Unidos, la incertidumbre cresce. Los medios de comunicação no hablan de outra coisa. Programas de notícias transmitem análises minuto a minuto. Expertos debatem sobre las possíveis consequências y las redes sociais se lenam de teorias y especulações. Estamos ao borde de uma nova guerra fria? Ou incluso algo pior? Los mercados reacionam de imediato. La bolsa de valores sofre caídas significativas. Los inversores retiram seu dinheiro por medo a uma crise econômica global. O preço do petróleo se dispara, aumentando a preocupação de los cidadãos que assientem los efectos de la inflação. Pero esto é esse solo o princípio. Lo que viene a continuação poderia ser aún mais peligroso. Rússia y Coreia do Norte han hecho su movimento. Agora, o mundo inteiro espera a resposta de Estados Unidos. Qual será o seguinte passo de Trump? Estamos a ponto de presenciar um conflito sem precedentes? La origem do conflito que levou a Rússia y Coreia do Norte a tomar medidas extremas? Para entender como legamos a este ponto tão crítico, devemos retroceder um pouco em o tempo. La relação entre Rússia, Coreia do Norte y Estados Unidos nunca sido fácil, pero em los últimos anos las tensiones han alcançado um ponto de ebulição. Desde o comienzo de la presidência de Donald Trump, los conflictos internacionais, especialmente com Rússia y Coreia do Norte, se intensificaram. La política exterior de Trump não foi precisamente amigável. Sanções econômicas, ameaças militares y enfoque mucho mais agressivo hacia ambos países. Rússia, bajo o liderazgo de Vladimir Putin, leva anos enfrentando as sanções severas impostas por los Estados Unidos y la União Europeia devido a sua intervenção em Ucrânia y seu apoio a regimes autoritários. Estas sanções han golpeado fortemente sua economia, limitando seu acesso a mercados internacionais y restringindo o comércio de tecnologia avançada. Pero Putin não é esse homem que se quede de braços cruzados. Siempre ha buscado formas de resistir à pressão internacional. Este pacto com Coreia do Norte é a resposta à crescente hostilidade de Ocidente. Por outro lado, Coreia do Norte, governada por el implacável Kim Jong-un, ha sido um dolor de cabeça constante para los Estados Unidos durante décadas. Las pruebas nucleares, los lançamentos de misiles balísticos y a constante ameaça de guerra nuclear conlevaram ao aislamento aún maior. Los intentos de diálogo de Estados Unidos com Coreia do Norte foram infrutuosos, as sanções globais nunca lograram frenar o avanço do régimen de Pyongyang. Entonces, que sucedió para que estes dos países decidieran dar um passo tão drástico y formar uma aliança? La resposta está em la pressão interna y externa que ambos enfrentam. Para a Rússia, las sanções ocidentais alegado um ponto crítico. Putin sabe que não pode seguir sendo aislado se quer manter a estabilidade em seu país. Necessita aliados poderosos,
Y Coreia del Norte, aunque pequena em comparação com outras potências, tiene um valor estratégico clave, sua capacidade para desafiar diretamente a Estados Unidos sem temor a represálias imediatas. Enquanto a Coreia del Norte, o liderazgo de Kim Jong-un também está bajo presión. Se bem ha logrado manter um regime autoritário em seu país, as dificuldades econômicas e o aislamento internacional sem problemas constantes. Quem sabe que necessita uma fuente de apoio que lhe permita continuar seu programa nuclear y reforçar seu poder militar. Rússia, com seu poderio em armas y sua experiência em diplomacia internacional, representa o aliado perfeito para desafiar a los Estados Unidos y seus aliados. Juntos, estes dos países veem em este pacto uma oportunidade para romper as cadenas de aislamento. Ao unir-se, busca uma nova forma de confrontar a Estados Unidos y seus aliados, aunque seus objetivos não sempre coincidem ao 100%, ambos compartem uma coisa em comum, a necessidade de desafiar ao poder global liderado por Washington. Este giro inesperado ha dejado a los Estados Unidos em uma situação difícil. Mientras Trump se enfrenta a uma crescente pressão interna para responder, o mundo observa com cautela, perguntando-se que sucederá a continuação. Poderão Rússia y Coreia del Norte manter-se unidos frente às ameaças externas? Ou este pacto será solo o princípio de algo mucho mais grande? Lo único que sabemos com certeza é que as tensões estão alcançando nível sem precedentes. Putin y Kim Jong unidos, o pacto que pode cambiar o equilíbrio de poder mundial. Lo que parecia impossível, finalmente é sucedido. Dos de los regímenes mais autoritários do mundo, Rússia y Coreia del Norte han decidido unir fuerzas. Esta aliança no solo é uma surpresa para los analistas políticos, sino que marcam antes y después em uma história reciente de la política mundial. La reunião entre Vladimir Putin y Kim Jong-un, a puertas cerradas, ha sido o ponto de partida de um acordo que pode alterar o equilíbrio de poder em todo o planeta. Pero, que implica realmente este pacto? Para entender sua magnitude, devemos mirar mais alá de lo que se diz em los titulares. La aliança entre Putin y Kim não é simplesmente um acordo de amistade entre dos países, é uma jogada maestra em o tablero geopolítico. Por um lado, temos a Rússia, com seu poderio militar y recursos naturais, y por o outro, Coreia del Norte, que apesar de ser um país pequeno, se ha convertido em um jogador clave devido a sua capacidade nuclear y sua ameaça constante à seguridade mundial. Este pacto vê a mucho mais alá de um simples acordo de apoio mútuo. Se habla de um fortalecimento de la cooperação militar entre ambos países. Rússia, que ha sofrido as consequências de las sanções ocidentais, vê em esta aliança uma oportunidade para desafiar o domínio de Estados Unidos y seus aliados em o mundo. Por outro lado, Kim Jong-un, quem ha sido aislado internacionalmente devido a suas pruebas nucleares y seu regime repressivo, encontra em este acordo uma maneira de assegurar-se de que seu país siga sendo relevante a nível global. O intercâmbio de tecnologia avançada é um de los pontos mais críticos do acordo. Se rumoreia que Coreia del Norte poderia receber apoio para o desarrollo de misiles mais sofisticados y outras armas de largo alcance, mientras que Rússia poderia beneficiar-se de recursos estratégicos que Coreia del Norte tiene em seu território, como minerais raros essenciais para a indústria tecnológica. Ademais, a cooperação no solo se limita a lo militar. Há indícios de que ambos países estão trabalhando em um frente econômico comum, buscando formas de sortear as sanções impostas por Ocidente. Juntos, podem formar uma espécie de bloco econômico y político que desafia o sistema de alianças liderado por Estados Unidos. La reação de Ocidente no se ha hecho esperar. Los governos de Estados Unidos y seus aliados estão em alerta máxima, tratando de entender as implicações de este acordo. La OTAN ha convocado reuniões urgentes, y as grandes potências econômicas estão buscando respostas. La pergunta que todos se hacen agora é hasta dónde estão dispostos a legar Putin y Kim para lograr seus objetivos? O mundo inteiro observa com uma mescla de assombro y temor, e que esta união poderia redefinir as regras do jogo global. É este o comienzo de uma nova era de tensões internacionais? Ou estamos a ponto de presenciar uma confrontação que poderia levar a um conflito mucho maior? Lo único que está claro é que o equilíbrio de poder em o mundo acaba de cambiar. Este pacto poderia ser o catalisador de uma série de eventos que alterarão o futuro de las relações internacionais para sempre. Em este momento, a pergunta sigue sendo a mesma: que hará agora Estados Unidos? Poderão os países de Ocidente conter esta crescente ameaça? O mundo está ao borde de um câmbio radical que poderia trazer consequências impredecíveis para todos? La resposta de Trump:
Como reaccionam os Estados Unidos ante este novo cenário? La notícia de la aliança entre Rússia e Coreia do Norte legou como um raio à Casa Blanca. O presidente Donald Trump, conhecido por seu estilo directo y a vezes impredecible, no tardou em convocar a seus principais assessores de seguridade nacional. Em el interior de la Casa Blanca, o clima é esse de incertidumbre y preocupação. Las decisões que se tomem las próximas horas poderiam ter um impacto significativo em la seguridade global y em o futuro de los Estados Unidos. Trump, sempre confiado em sua capacidade para negociar, se enfrenta agora a um dilema complexo. Durante anos, sua política exterior se ha caracterizado por um enfoque de América First, lo que ha significado um endurecimento de las relações com várias nações, incluídos Rússia y Coreia do Norte. Las sanciones, las amenazas de intervenção militar y las demandas de respeto hacia la soberania de los Estados Unidos han sido sua carta de apresentação. Pero agora, com um dos de seus maiores adversários aliados em uma sola jogada, la situação ha cambiado drasticamente. Em la sala de crisis, los assessores de Trump lhe apresentam uma série de opções. Algumas mais agressivas que outras. Los halcones do gabinete sugerem uma resposta militar imediata. Dizem que se deja pasar este acordo sem reacionar, Estados Unidos poderia perder sua influência em la região do Pacífico y permitir que Rússia y Coreia do Norte se fortaleçam aún mais. Pero Trump, sabendo las consequências de um conflito militar direto, se mostra cauteloso. Depois de todo, enfrentar-se a potências nucleares como Rússia y Coreia do Norte não é uma tarefa sencilla. Mientras tanto, los diplomáticos de la Casa Blanca buscam outras alternativas. Se plantea a possibilidade de novas sanções econômicas mais severas, buscando asfixiar aún mais as economias de estes países. Pero alguns assessores temem que estas medidas, aunque efectivas, puedan hacer que Putin y Kim se acerquem aún mais entre si, unindo fuerzas em lugar de dividi-las. La situação está ao borde de lo impredecible. Trump também deve considerar las repercussões internas. La pressão de los medios de comunicação é enorme. Los periodistas não param de perguntar: como vê a responder Estados Unidos ante esta ameaça? Los ciudadanos, especialmente los inversores y empresários, comienzam a mostrar sua inquietude ante a possibilidade de um conflito. Las bolsas de valores experimentam caídas significativas. O medo a uma guerra comercial ou militar se apodera de los mercados financeiros. La economia, que havia mostrado sinais de crescimento baixo ao liderazgo de Trump, agora se enfrenta a um horizonte incerto. Ademais, Trump deve lidiar com o Congresso y seus aliados internacionais. Alguns legisladores republicanos estão exigindo que Estados Unidos se prepare para uma confrontação direta, mientras que muitos em o Partido Demócrata pedem uma postura mais diplomática. La tensão dentro do governo é palpável, o presidente sabe que não pode permitir-se cometer errores. Las decisões que tomem los próximos dias poderiam determinar o futuro de sua presidência. Entonces, que hace Trump? Em seu característico estilo, comienza a enviar mensagens através de Twitter, la plataforma onde suele expressar suas opiniões y posicionamentos mais rápidos. Em seus tweets, Trump não esconde seu enojo y advierte tanto a Rússia como a Coreia do Norte que as consequências serão graves se continuam desafiando a los Estados Unidos. A la vez, envia sinais de que está disposto a negociar, pero a sua maneira. Em uma conferência de prensa, Trump assegura que Estados Unidos não permitirá que esta nova aliança ponga em peligro sua seguridade ni la de seus aliados. Pero também deja abierta la puerta a la diplomacia. Se Rússia y Coreia do Norte querem hablar, estamos dispostos a escuchar. Pero se seguem por este caminho, las consequências serão mais severas de lo que jamais imaginaram, disse Trump com seu tono habitual de desafio. Mientras tanto, o exército de Estados Unidos não se queda atrás. Em las bases militares de Ásia y Europa, se ha intensificado as atividades de preparação. Los aviões de combate sobrevolando o Pacífico, los misiles desplegados em la região y as fuerzas especiais em alerta máxima sem sinais claras de que, aunque Trump não quer uma guerra, está listo para actuar se é necessário. E o mundo inteiro observa com atenção, esperando ver qual será o seguinte movimento de Estados Unidos. Responderá Trump com força? Optará por uma nova ronda de sanções? Ou buscará uma via de diálogo, apesar de la crescente ameaça que representa esta aliança entre Rússia y Coreia do Norte? La pergunta sigue em el aire. A tensão cresce à medida que las horas passam. Escalada de la crisis, sanções,
Amenazas y movimentos militares preocupantes. À medida que los dias avança, la crisis se intensifica rapidamente. Los movimentos de Rússia y Coreia do Norte no solo desafiam a los Estados Unidos, sino que também está alterando o delicado equilíbrio de poder em todo o mundo. Los líderes internacionais comienzam a tomar medidas, pero cada acción parece solo aumentar a tensão, empujando a los países hacia uma confrontação que muitos temem que se inevitável. Los Estados Unidos, decididos a não ceder ante as provocações de Putin y Kim Jong-un, comienza a aplicar nuevas sanções econômicas mais severas. Estas sanções estão desenhadas para paralisar aún mais as economias de Rússia y Coreia do Norte, limitando seu acesso a tecnologias clave, como los sistemas de defensa avançada y as tecnologias nucleares. Sin embargo, em lugar de debilitar a estes países, as sanções parecem fortalecer sua determinação de desafiar a Ocidente. Los dos países, agora mais unidos que nunca, comienza a mostrar sinais claras de que não se deixarão intimidar. Em resposta, Rússia emite ameaças diretas a Estados Unidos. Em declarações oficiais, Putin assegura que qualquer intento de intervenção militar em las regiões de influência de Rússia será considerado como uma agressão, y que Rússia tomará as medidas necessárias para proteger seus interesses. Estes mensagens, mais fuertes y mais frequentes, causam gran preocupação em los países de la OTAN. Se rumoreia que los soldados russos estão sendo desplegados em posições estratégicas, no solo em Europa do Oeste, sino também em o Médio Oriente, lo que aumenta aún mais a alarma internacional. Por sua parte, Coreia do Norte não se queda atrás. Kim Jong-un, que é demonstrado ser um líder impredecível, realiza um impressionante despliegue de poder militar. Em uma série de pruebas de misiles, o regime norcoreano lança vários proyectiles de largo alcance, alguns de los quales alcançam as águas cercanas a Japão y Coreia do Sur, lo que provoca uma reação imediata de estes países. Los analistas militares especulam que a tecnologia detrás de estes misiles ha sido melhorada graças ao apoio de Rússia, lo que hace que a ameaça se aún mais seria. Mientras tanto, as Forças Armadas de Estados Unidos, e em alerta máxima, comienzam a realizar movimentos estratégicos. Los aviões de combate surcam los cielos do Pacífico, mostrando músculo anti-Coreia do Norte. Los barcos de guerra estão desplegados cerca de las águas de Rússia, levando a cabo maniobras militares que não passam desapercebidas. Los movimentos de tropas em las bases militares de Europa do Oeste se intensificam, y los médios internacionais comienzam a especular sobre uma possível invasão. La situação parece estar encaminhada a um ponto de no retorno. Em la Casa Blanca, Trump se enfrenta a uma decisão crucial. Como responder ante a escalada de la crisis sem desencadenar uma guerra total? Em um tweet incendiário, Trump advierte a Putin y Kim Jong-un que qualquer ataque contra um aliado de Estados Unidos não quedará sem resposta. Assegura que as Forças Armadas de seu país estão listas para actuar em qualquer momento. Los analistas internacionais interpretam estas palavras como uma clara ameaça de conflito armado. Em este clima de crescente tensão, as nações aliadas de Estados Unidos comienzam a preparar-se para lo peor. Los líderes de la OTAN se reúnem em cumbres de emergência, mientras que países como Japão y Coreia do Sur refuerzam suas defensas ante a possível expansão do conflito. As principais bolsas de valores do mundo experimentam caídas drásticas, mientras los mercados de petróleo y gás comienzam a reacionar ante o medo de uma guerra global. Los cidadãos de todo o mundo sentem a incertidumbre em el aire, perguntando-se se estamos ao borde de uma nova guerra fria, ou incluso de uma guerra total. Cada novo movimento, cada ameaça ou sanção, parece só aumentar a tensão, y o mundo inteiro observa, com a respiração contenida, perguntando-se se alguém logrará frenar essa espiral de escalada antes de que se demasiado tarde. Las horas se conviertem em dias, y los dias em semanas, mientras las do superpotência se acercam peligrosamente a um ponto de no retorno. Que hará Estados Unidos em las próximas horas? Tomará o caminho de la diplomacia ou se verá arrastrado a um conflicto com um dos de seus inimigos mais poderosos? La crisis está lejos de resolver-se, y a preocupação sigue crescendo em cada rincão do planeta. E o mundo observa, reações de China, Europa y outras potências. Mientras a tensão entre Estados Unidos, Rússia y Coreia do Norte sigue escalando, o resto do mundo não pode ser mais que observar, preocupados por lo que pueda suceder a continuação. Las grandes potências globais, desde China hasta a União Europeia, estão tomando nota de cada movimento, cada declaração, y se preparam para actuar segundo seus próprios interesses. Pero, que estão pensando exatamente estes actores internacionais,
Como afectará esta crise global às suas decisões? Comencemos com China, a grande potência asiática que ha mantenido uma postura cautelosa pero influente em este conflicto. Beijing, que tiene uma relação complexa tanto com Rússia como com Coreia do Norte, observa de cerca o crescente enfrentamento. Por um lado, China mantiene fuertes lazos comerciais com Rússia e se beneficia de seu apoio em várias questões diplomáticas. Por outro lado, tiene uma relação algo mais tensa com Coreia do Norte, dado que, aunque historicamente respaldado a Pyongyang, também está preocupada por las consequências de las pruebas nucleares los lançamentos de misiles de Kim Jong-un, que poderiam desestabilizar a região. Sin embargo, a estratégia de China é clara, manter o equilíbrio no tomar partido abertamente. O governo chino expressado sua preocupação por la possibilidade de conflicto armado na Península de Coreia, e a que uma guerra em essa região poderia ter repercussões devastadoras no solo para a Coreia do Sul, sino também para a economia china, que depende em grande medida de la estabilidade na região. Ademais, China se ha mostrado reticente a aplicar sanções severas à Rússia, e a que seus interesses econômicos e políticos em la região de Eurásia são muito grandes. Lo que está em jogo para a China é a possibilidade de jogar um papel mediador em esta crise, tratando de calmar as águas ao mesmo tempo, fortalecer sua influência sobre as decisões globais. Em Europa, a reação ha sido igualmente cautelosa, pero com um sentido de urgência crescente. Los líderes de la União Europeia, especialmente los de Alemanha e França, han expressado sua preocupação por la escalada de la crise. O presidente francês, Emmanuel Macron, ha convocado uma série de cumbres de emergência, buscando coordinar uma resposta unificada entre los países membros de la UE. La situação é tensa porque a Europa, aunque não está diretamente involucrada em o conflicto, se vê profundamente afetada por las repercussões econômicas de seguridade que um conflicto armado poderia generar. Las economias de la UE dependem em grande medida do comércio com Ásia de la estabilidade política global. Uma guerra poderia interromper o comércio desestabilizar a uma região e agolpeada por la crise migratória la incertidumbre econômica. O Reino Unido, por sua parte, também ha mostrado sua preocupação, pero com uma postura mais alinhada com Estados Unidos, dado o estrecho vínculo que ambos países compartem. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ha condenado as ações de Rússia e Coreia do Norte, senalando que não se pode permitir que estas potências continuem com suas ameaças sem consequências. Em paralelo, o Reino Unido ha começado a reforçar sua presença militar em o Mar do Norte e o Mediterrâneo, enviando mensagem claro de que está disposto a apoiar a seus aliados em caso de que a situação se agrave. Por outro lado, em o resto de Ásia, os países estão em alerta máxima. Japão, que ha sido o objetivo frequente de las ameaças norcoreanas, se está preparando para lo peor. Em los últimos dias, Japão ha intensificado los exercícios militares reforçado seu sistema de defesa de misiles, consciente de que qualquer ação hostil de Coreia do Norte poderia afetar diretamente sua seguridade. O governo japonês também está pressionando a comunidade internacional para que tome medidas firmes contra o regime de Kim Jong-un, buscando isolamento diplomático e sanções econômicas mais estrictas. Em o Médio Oriente, a situação também é seguida de cerca. Rússia, que tiene uma presença militar significativa em Síria, ha mantenido relações de cooperação com vários países de la região, lo que poderia complicar aún mais as dinâmicas internacionais. Sin embargo, estes países, aunque preocupados por o aumento de las tensões globais, também estão vendo esta situação como uma oportunidade para cambiar a dinâmica de poder em o mundo. A inestabilidade global poderia oferecer-lhes novas vantagens em termos de comércio e poder político, especialmente em um momento em que as potências ocidentais estão distraindo-se com a crise em Ásia. Finalmente, as organizações internacionais como a ONU estão lutando por encontrar uma solução diplomática. O Conselho de Seguridade da ONU ha convocado várias reuniões de emergência para tratar de frenar a crise antes de que se convierta em um conflicto aberto. Sin embargo, as diferenças entre os membros do Conselho, especialmente com Rússia e China, han dificultado a toma de decisões rápidas e efetivas. Em resumo, o mundo inteiro está observando, cada país está tomando decisões basadas em seus próprios interesses. A crise ha generado um ambiente de incertidumbre global, com aliados adversários evaluando seus próximos passos, mientras todos esperam que esta peligrosa situação não se convierta em uma guerra aberta. Poderão as potências mundiais encontrar uma solução diplomática antes de que se demasiado tarde? O conflicto continuará escalando hasta o ponto de no retorno? Só o tempo lo dirá,
Pero lo que está claro que o mundo nunca havia estado tão pendiente de um conflito como lo está agora. Los impactos para los ciudadanos, economia, seguridade y possíveis consequências. À medida que a crise global se intensifica, seus efeitos comienzam a sentir-se em las vidas de los ciudadanos comunes em todo o mundo. Las amenazas de um conflito entre grandes potências nos são solo notícias em los periódicos ou em las pantallas de televisão, são um recordatório de que as decisões de los líderes mundiais podem alterar profundamente a estabilidade nuestras vidas cotidianas. Los ciudadanos no solo temem por sua seguridade, sino que também enfrentam grandes incertidumbres econômicas, sociais y políticas. Uno de los primeiros impactos palpáveis que los ciudadanos sentem em la economia. Los mercados globais reacionam violentamente ante cada amenaza ou sanção. Las bolsas de valores experimentam caídas dramáticas y los precios do petróleo se disparam devido a la incertidumbre em torno ao suministro de energia. Los precios de los bienes básicos, como los alimentos, também empiezam a subir. Las famílias se veem cada vez mais afetadas por la inflação, aqueles que a viviam ao limite de suas possibilidades econômicas se enfrentam à angústia de ver como seus ingressos não alcançam para cobrir suas necessidades. Em los países mais cercanos ao conflito, como los de Europa do Oeste, Coreia do Sur y Japão, a economia local comienza a tambalear-se devido ao medo a uma guerra ou ao cierre de rutas comerciais importantes. Las empresas enfrentam dificuldades para importar y exportar produtos, los precios de las matérias-primas se vuelven inestables. Em las cidades de Europa y América, las pequenas empresas também empiezam a sentir los efectos do clima de incertidumbre, e aquelas pessoas se muestram mais cautelosas à la hora de gastar seu dinheiro. Las grandes cadenas de supermercados, por exemplo, experimentam pânicos em suas estanterias, mientras que las pessoas comienzam a acaparar produtos de primeira necessidade por medo a uma possível escassez. Pero los efectos de la crisis não se limitam à la economia. La seguridade de los ciudadanos também se vê seriamente amenazada. À medida que se intensificam as ameaças de confrontação militar, los gobiernos comienzam a reforçar suas medidas de seguridade. Las fuerzas armadas se despliegam em pontos estratégicos y las alertas de seguridade se eleva. Em alguns países, como Estados Unidos y los miembros de la OTAN, las autoridades comienzam a advertir a la população sobre a possibilidade de ataques cibernéticos ou de sabotagens. Las redes elétricas, los sistemas de comunicação y as infraestruturas claves são vistos agora como objetivos potenciais em um conflito. Em lugares como Coreia do Sur, Japão y outras nações cercanas a los pontos calientes do conflito, las sirenas de alerta se ativam regularmente como parte de exercícios de defensa. Las escolas y las instalações públicas se adaptam para preparar a la população em caso de um ataque. Em algumas cidades, los ciudadanos comienzam a almacenar suministros de emergência como alimentos, água potável y medicinas. Los comércios vendem mais linternas, generadores portáteis y kits de primeiros auxílios, e aquela gente que quer estar lo mais preparada possível. O medo la guerra também se apodera de la gente. Las famílias temem por seus seres queridos, especialmente por los soldados que poderiam ser enviados à la linha de frente se o conflito se estende. Las personas sentem que a seguridade de seu país poderia ser vulnerada em qualquer momento, y la ansiedade aumenta cada dia. Incluso em países que não estão diretamente involucrados em o conflito, los ciudadanos sentem que as tensões globais estão afetando sua vida cotidiana. Las notícias de las pruebas de misiles, las amenazas de ataques y las sanções econômicas criam um clima de medo coletivo. Sin embargo, lo que mais preocupa a los ciudadanos é seu futuro a largo prazo. Se a situação sigue escalando, as consequências de um conflito armado no solo serão devastadoras em termos de perda de vidas humanas, sino que também poderiam cambiar a forma em que vivimos para sempre. Las guerras no solo destruem infraestruturas y alteram economias. Também podem ter efeitos duradouros sobre a saúde mental de la população. Las gerações futuras poderiam viver com o peso de esta crisis, enfrentando desafios em seu desenvolvimento econômico, social y emocional. O impacto em la psicologia coletiva é profundo. Las pessoas comienzam a perguntar-se se estão ao borde de um conflito de proporções mundiais. Las notícias de nuevas sanções y ameaças de ataques nucleares ou militares generam uma sensação de impotência. Las famílias temem por o futuro de seus hijos y nietos, muitas pessoas comienzam a replantear-se suas vidas, perguntando-se se deveriam buscar seguridade em outros lugares, mudando-se a países mais alejados do conflito, incluso considerando a opção de emigrar se a situação empeora. Los medios de comunicação jogam papel crucial em este clima de incertidumbre.
Las noticias sobre la crisis se vuelven onipresentes, tanto em la televisión como em las redes sociales. A menudo, los titulares alarmantes y los informes contradictorios provocam uma resposta emocional em la gente. Las teorias de conspiração comienzam a circular. La desinformação se convierte em um problema adicional. Mientras alguns cidadãos tratam de manter-se informados de maneira racional, outros se sentem abrumados por el torrente de informação y la constante actualização de la situação. Em conclusão, los impactos desta crisis no solo afectam a los gobiernos y líderes mundiales. Los cidadãos comunes são los que mais sentem o peso de la incertidumbre y el miedo. O custo desta crisis vê a mais alá de los mercados financieros ou las amenazas militares. Afecta a vida diária de las personas, a sua economia, sua seguridade, y sobretudo, seu futuro. Cada decisão tomada por los líderes mundiales tendrá um efeito direto em las vidas de milhões de pessoas. Mientras o mundo observa, cada cidadão espera, com esperança y temor, que la paz prevaleça sobre la guerra. Conclusão y próximos passos. Que puede suceder a continuação? A hora que hemos recorrido las tensiones y los movimentos clave que han definido esta crisis global, é impossível no perguntar-se: que sucederá a continuação? La situação actual está cargada de incertidumbre, pero também de possibilidades. Mientras los líderes de las grandes potências lutam por tomar decisões estratégicas, o futuro parece estar em uma cuerda floja, esperando a que uma nação pueda cambiar o rumbo de la história. Lo primeiro que devemos considerar é que, aunque la diplomacia sigue siendo la melhor opção, la tensión entre las potências globais sigue ao limite. Todos los ojos estão puestos em las decisões que tomarão los principais actores internacionais em los próximos dias y semanas. Optarão por continuar com as sanções y as amenazas, lo que poderia levar a um enfrentamento direto? Ou haverá uma última oportunidade para uma solução diplomática antes de que se demasiado tarde? À medida que los países de la OTAN, Rússia, China y Coreia do Norte se posiciona, as possibilidades de diálogo y reconciliação parecem volver-se cada vez mais escassas. Sin embargo, todavia existe a esperança de que, em o último momento, as potências logrem encontrar um terreno comum que evite uma catástrofe. Por outro lado, as consequências de qualquer decisão, e assim militar ou econômica, não serão imediatas nem fáceis de predecir. Las sanções econômicas seguirão exercendo pressão sobre as economias de Rússia y Coreia do Norte, pero também afetarão as economias de los países que imponem essas sanções. À medida que o comércio se veja mais restringido, as empresas de todo o mundo terão que adaptar-se rapidamente a novas realidades. Em o caso de Estados Unidos y Europa, a incertidumbre econômica poderia durar anos. Incluso poderia haver uma reestruturação global de los mercados. É provável que los consumidores sientem o impacto em o custo de los produtos, o combustível y los serviços essenciais. A largo prazo, as nações mais pequenas ou vulneráveis também poderiam ver-se atrapadas em las repercussões econômicas de este conflito. Enquanto a seguridade global, los gobiernos de todo o mundo provavelmente incrementem seus preparativos para qualquer cenário. Se a crise se intensifica, veremos a los países de Europa, Ásia y América Latina reforçando seus sistemas de defensa. As alianças militares poderiam cambiar. Países que anteriormente não estavam involucrados em conflictos bélicos poderiam ver-se arrastrados a uma confrontação, e assim por questões econômicas, territoriais ou de seguridade. As fronteiras poderiam volver-se mais estrictas. As tensões internas aumentarão em muitas nações, e aqui los cidadãos se preocupam por seu bem-estar y o futuro de suas famílias. Ademais, a opinião pública julgará um papel crucial em las decisões de los gobiernos. Las manifestações de cidadãos que exigem paz, las protestas contra a guerra y a pressão internacional poderiam influir em las negociações, incluso se não são tão visíveis em los medos. La desinformação também poderia seguir sendo um problema importante. Em um mundo onde a informação flui constantemente através de las redes sociais, as teorias de conspiração y as notícias falsas poderiam desviar a atenção de lo que realmente está sucedendo em los frentes diplomáticos y militares. A capacidade de los gobiernos para manejar estes desafios será clave para manter a estabilidade interna de seus próprios países. Que pasa com o papel de las organizações internacionais? La ONU y outras instituições globais se enfrentam à difícil tarefa de mediar em la crisis. Los próximos passos dependerão de quão efectivas puedan ser suas intervenções. Aunque a ONU ha tentado actuar como mediador em o passado, eu acho de que membros clave do Conselho de Seguridade, como Rússia y China,
estén involucrados directamente em o conflicto pode dificultar a búsqueda de uma solução pacífica. Sin embargo, a diplomacia multilateral poderia oferecer uma salida, se os países estão dispostos a sentar-se à mesa y negociar uma solução que beneficie a todos. Finalmente, o futuro a largo prazo é incerto. O impacto desta crise não se limitará solo aos próximos meses, sino que poderia reconfigurar a política mundial durante as próximas décadas. Las alianças y los tratados que se firmem em este momento poderiam redefinir o balance de poder global para sempre. Se a crise se resolve sem conflicto aberto, poderia surgir novo ordem mundial, em que as relações internacionais são mais frágeis pero também mais interdependentes. Pero, como afetará todo esto a los ciudadanos? Em última instância, são as pessoas comunes las que sofrerão as consequências de este conflicto, e assim através de la economia, la seguridade incluso la psicologia coletiva. La incertidumbre, la ansiedade y la preocupação por el futuro seguirão sendo temas comunes, mientras las famílias lutam por adaptar-se a uma nova realidade. Las ações do governo y las decisões de los líderes mundiais tendrão impacto direto em suas vidas, desde las políticas de imigração hasta la forma em que se manejarão los recursos naturais. Em resumen, o futuro é incierto. Se bem todavia a esperança de que los líderes mundiais puedan encontrar uma solução pacífica, los próximos passos são fundamentais para evitar um conflito de grandes proporções. O mundo está em uma encruzilhada, cada ação pode ter repercussões profundas. Mientras tanto, los ciudadanos seguirão observando, preocupados por como este conflicto poderia afetar suas vidas, esperando que a paz prevaleça sobre a guerra. Te ha gostado este vídeo? Assim que deixa tu like, suscríbete ao canal y ativa a campanada para não perder-te as próximas atualizações.